Então, hoje nós vamos refletir sobre esse tema bastante interessante e intrigante, que é a grande verdade. Cada um sabe a dor que sente. E, normalmente, a gente não tem alguma preocupação, né, em observar esses detalhes, né, sobre a dor do outro, porque estamos agitados, porque não fomos educados para ouvir, para prestar atenção, né, ter o cuidado, a paciência com a dor do outro, né? Nós somos muito impacientes, então, às vezes a gente tem essa impaciência e essa pressa, né, a falta de tempo com a dor do outro. Então, assim, cada um sabe a dor que tem, a dor que sente. E as dores, elas não precisam ser comparadas. Sua dor é sua dor. E a minha dor é minha. Cada um sabe o quanto dói. O quanto dói, e por que dói, e por quanto tempo dói. Então, é impossível se comparar a dor do outro. Muito difícil, da mesma forma que o outro não vai conseguir comparar a nossa dor. E também, como a gente não pode, não deve comparar as dores, nós não devemos também julgar a vida e a dor do outro, pois cada um sabe a sua dor e quais as suas renúncias em função dessa dor, ou para tentar se libertar dessa dor. Muitas vezes a gente só consegue aceitar que a dor do outro merece atenção se for alguma coisa muito séria, muito severa, de doença e de outras perdas, mas, na verdade, a gente precisa começar a entender, a respeitar e a ficar atento com aquelas dores que a gente considera insignificantes, pequenas, mínimas. Então, a gente precisa começar a ter atenção com essas pequenas dores, que às vezes são essas aparentemente pequenas dores, pequenas perdas, que podem levar a pessoa ao abismo, à depressão, a adoecer. Então, assim, às vezes a gente fala sem pensar, né, termina machucando a pessoa que está sofrendo, que relata a sua dor, e a gente faz sem pensar, ou às vezes a gente faz na tentativa de ajudar. Mas quando a gente tenta comparar, dizendo, tipo, você não sabe como é perder, ou então você não faz ideia do que é perder, do que é uma dor, você está falando, tipo, o termo, chorando de barriga cheia, reclamando de barriga cheia. Então, isso aí é muito perigoso, porque não faz bem a ninguém. Esse tipo de comentário que a gente faz, sem pensar, e achando que vai minimizando isso, subestimando isso, a gente acredita, às vezes, até que está tentando, que está ajudando a outra pessoa. Então, a gente precisa ter o cuidado para não subestimar, nem desprezar a dor do outro. Porque quando a gente subestima ou despreza a dor do outro, a gente pode estar empurrando essa pessoa para o isolamento, ou ela pode cair em depressão profunda, e as consequências disso aí podem ser as piores possíveis. E por que nós temos essa tendência de não valorizar as pequenas dores? É uma questão, às vezes, até cultural. É uma questão de aprendizado dentro de casa, das pessoas dizerem, deixa isso para lá, isso é bobagem, está se apegando a uma besteira dessa. E aí
a pessoa que está sofrendo, que se para a gente aquilo ali é uma bobagem, para outra pessoa aquilo ali é o mundo que está desabando. É tipo, meu mundo caiu, meu mundo desmoronou. Então, no momento em que a pessoa chega para a gente e fala da sua dor, por causa de uma bobagem, para nós, né, aparentemente uma bobagem, e a gente despreza aquilo, a gente simplesmente subestima, faz pouco caso, aquela pessoa se encolhe, se fecha, e ela fica achando que o problema dela, que ela não deve buscar ajuda, que ela não deve, que ninguém respeita, que ninguém acredita nela, e ela vai se isolando cada vez mais. Então, o que a gente precisa treinar de verdade é o se colocar no lugar do outro. Porque, às vezes, nós também podemos sofrer por algo menor aos olhos do outro, e a gente não quer ser tratado com desprezo, com pouco caso, quando a gente relata a nossa dor. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, tudo muda de figura, o que é chamado de empatia. E o que é empatia? O conceito de empatia significa a capacidade psicológica para sentir ou o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Ou seja, é a gente parar, refletir e se analisar a situação que está sendo colocada para nós por aquela pessoa e aquela situação que está lhe consumindo, que está lhe angustiando. Se eu começo a me colocar no lugar como eu gostaria de ser tratado, se eu vivenciasse essa situação que está sendo relatada, e como eu gostaria que eu fosse tratada pelas pessoas a quem eu recorresse. Então, isso é a empatia na prática. É você parar, por mais que no primeiro momento você ache que aquilo ali que aquela pessoa está relatando é uma bobagem, sim, mas e se essa bobagem estivesse acontecendo comigo? Como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que o meu problema fosse visto pelas outras pessoas? Então, é pensar quando a dor é do outro. A gente trazer para nós como se fosse nossa dor, para que a gente possa ter essa empatia e ajudar, orientar, acolher, oferecer uma mão, oferecer um ombro, porque quando alguém traz o relato de dor, de angústia por alguma perda, por alguma sensação de abandono, de tristeza, essa pessoa está confiando na gente. Ela acredita que nós pode encontrar um amparo, um acolhimento. E se a gente não corresponde àquilo que ela precisa naquele momento de angústia e de dor, ela vai se decepcionar. Ela vai aumentar, além da dor que ela carrega, ela vai agregar a essa dor uma tristeza, uma decepção que ela talvez não consiga facilmente administrar. Às vezes a gente faz tentando ajudar ou faz sem pensar, mas existem pessoas que têm a capacidade de menosprezar a dor alheia. E com alguns tipos de atitudes e comentários terríveis que podem simplesmente desestruturar mental e emocionalmente uma pessoa. E esse tipo de pessoa, com esse tipo de atitude em relação à dor do outro, tanto desprezo com a dor do outro, com a situação de vida que o outro está enfrentando, nos assusta, nos machuca também, apesar de não ser
em cima da nossa dor. Apesar de não ser a nossa dor que está sendo atacada, aviltada, nós somos capazes de sentir o desrespeito sofrido por alguém que está passando por aquele momento doloroso. Então, é possível que no nosso meio existam essas pessoas que ajam de forma tão cruel, tão desrespeitosa com a dor do próximo. Justamente por achar que o outro é fraco, né? Não consegue lidar com os problemas, e eu não tenho tempo, isso aí não é problema meu, resolva seus problemas. O pessoal faz uma brincadeira aí do tipo, ema, cada um com seus problemas. Então, assim, olha, você se resolva porque eu não consigo nem resolver os meus, como que eu vou resolver os seus? Então, essa não é a melhor atitude para ser adotada com alguém que está em busca de ajuda, até porque essas pessoas que agem com essa crueldade, com esse total desrespeito com a dor do outro, provavelmente no momento em que essas pessoas estiverem necessitando de ajuda, elas terão muita dificuldade de encontrar alguém que possa lhe estender a mão e lhe dar orientação, porque diante de pessoas que são arrogantes, que são grosseiras, a gente tem um certo receio de mencionar qualquer tipo de apoio, de ajuda, com receio até de ser mal interpretado ou agredido, né? Opa. O que nós precisamos sempre ter em mente? A dor do outro não é menor que a nossa. Nem a nossa é menor que a de outra pessoa. O que existe são gradações de um mesmo sentimento que nos toma quando somos obrigados a atravessar precipícios que nos açoita tanto o corpo quanto a alma. São precipícios causados por perdas de coisas valiosas para nós, como pessoas queridas, emprego, um objeto que nos trazia lembranças preciosas, documentos, saúde. Então, quando eu vejo isso aqui, né, essa questão de perdas de objetos, eu me lembro de uma história que é muito utilizada pelo pessoal do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eles dizem que quando que algumas pessoas ligam, né, relatando que estão sofrendo por alguma perda, por algum problema, por por algum abandono, e um caso que ficou marcado para eles, foi o de uma pessoa que estava assim desacossoada, né? Arrasada da vida, a vida perdeu o sentido de existir, porque essa pessoa perdeu um pente. Aí, claro, se alguém diz assim, poxa, a pessoa está desesperada a ponto de achar que a vida não vale mais a pena porque perdeu um pente, vai ali na rua comprar outro. Só que é o seguinte, não é o pente em si que causou toda aquela dor. É o que tem por trás desse pente. É o valor desse pente. Então, por quê? O que representa esse pente na vida dessa pessoa? Aí ela relata que ela era muito apegada com a avó, praticamente foi criada pela avó. A avó usava esse pente e, quando estava no leito de morte, entregou para ela esse pente, dizendo que todas as vezes que ela pegasse aquele pente, é como se fosse a avó que estivesse presente. Como ela tinha muito amor pela avó, então esse pente era o símbolo daquele amor, daquele afeto, daquela presença. No momento em que ela perdeu o pente, é como se ela tivesse perdido o chão. Então, para todas as outras pessoas, era uma bobagem. Você vai ali, compra um pente e resolve o seu problema. Mas não é o objeto em si. É o que aquele objeto representa. São os valores
né? É o valor sentimental. Então, quando a gente fala no valor sentimental, é isso, é o que faz a pessoa sofrer, é essa questão sentimental que envolve aquele objeto que ela está perdendo. Então, quando ela perde o emprego, então desmorona, desestrutura a sua vida. Então, ela tem dificuldade, ela não, às vezes não consegue perceber outras possibilidades. Então, o que é que a gente precisa fazer é simplesmente tentar ajudar essa pessoa que não está vendo saída. Existe saída para tudo, mas essa pessoa, nesse momento de angústia, de desespero, ela não consegue raciocinar. Então, o que é que a empatia nos orienta? Que a gente se coloque no lugar dessa pessoa e consiga perceber possibilidades, novos caminhos, novos horizontes, para que ela encontre a solução, ou que ela consiga sair daquele problema sem tanto sofrimento. Qualquer uma, seja qual for a perda, é imensurável para quem as sente e completamente incomparáveis, pois a dor é subjetiva e particular. E não dá para se medir números, pois o que para mim pode ser algo simples, incapaz de causar maiores estragos, para outros pode ser um abalo nas estruturas de sustentação do ponto de lhes tirar até a vontade de seguir vivendo. Imagine só o quanto pode representar o nosso desprezo, o nosso pouco caso, subestimar a dor do outro, quando ele diz para nós que ele está sofrendo porque ele perdeu um pente. Vamos focar no pente. Então, essa pessoa está sofrendo a ponto de achar que não tem mais nem vontade de continuar vivendo. Então, relembrando, a dor do outro não é menor do que a minha, nem a minha dor é menor do que a do outro. É impossível que a gente meça a extensão de uma dor. É impossível que a gente mensure, quantifique a dor de qualquer um. Qualquer dor que se sente é enorme para nós, é enorme para o outro. Então, desenvolver a empatia é a regra. Então, nós podemos afirmar que a capacidade de se colocar no lugar do outro, que se desenvolve através da empatia, ajuda a compreender melhor o comportamento alheio em determinadas circunstâncias e a forma como a outra pessoa toma as decisões. Então, nos colocando no lugar do outro, sempre vai ser muito mais fácil a gente entender, compreender por que a pessoa chegou naquele estágio e por o que faz com que ela tome determinadas decisões que para nós representam que é um equívoco, mas pela dor que ela tem, ela está tomando decisões para tentar comunicar o que ela sente e tentando muitas vezes, inconscientemente, buscando ajuda, buscando socorro para poder sair daquela situação que está lhe consumindo. Essa questão da falta de empatia, ela é muito parecida com a incapacidade de perdoar, porque a pessoa ela fica presa a situações que ela não consegue se imaginar fazendo algo que possa resolver aquele problema. Então, ela acha que ela precisa está se consumindo, mas ela não consegue perceber que ela pode sair daquilo. Mas como sair? Sozinha eu não consigo. Por quê? Alguém precisa me orientar, me apresentar outras possibilidades e mostrar que é possível. Então, o sofrimento de quem tem
o sofrimento de quem sofre perdas e que, às vezes, não são compreendidas por outras pessoas, também tem a mesma intensidade de não conseguir perdoar. Ou seja, eu não consigo fazer isso, eu não sei como fazer. Ou, às vezes, eu não quero fazer, eu estou presa àquilo. Para ser empático, é preciso conseguir ultrapassar as barreiras do egoísmo, do preconceito, ou do medo do que é desconhecido ou diferente. Para que uma pessoa consiga exercer a empatia, é preciso retirar a atenção dos seus próprios problemas e manter seu foco de atenção na outra pessoa. Então, se eu penso, eu não consigo nem resolver os meus próprios problemas, eu já tenho a minha carga para carregar, eu já tenho a minha cruz para carregar, não vou dar conta de cuidar dos problemas dos outros. Então, não é muito raro a gente encontrar pessoas, ou quem sabe até nós mesmos, termos essa postura de dizer, eu não estou dando conta de resolver os meus problemas, ainda vou ter que me preocupar com os problemas dos outros. Não, cada um que se vire, que resolva os seus problemas. Então, para que a gente possa começar a ter atitudes empáticas, é preciso romper com as barreiras do egoísmo, do preconceito, do medo, porque é o desconhecido, mas a gente precisa tentar romper com isso para que a gente consiga também se conhecer, porque quando a gente começa a trabalhar a empatia, a gente começa a se sentir mais leve, se sentir mais forte, se sentir mais capaz, né? Descobrir uma potencialidade que até então a gente desconhecia. Então, treinar isso, treinar a empatia, assim como treinar o perdão, faz muito bem, principalmente para nós. Quando a gente perdoa e quando a gente é empático, o primeiro beneficiado disso somos nós mesmos. E a gente consegue alcançar as outras pessoas porque a gente consegue se imaginar vivendo o drama que aquela pessoa está vivendo. Então, quando a gente se torna empático, a gente consegue tirar a atenção daquele. Às vezes, até a gente se esquece do próprio problema quando vai socorrer o outro. Não tem aquele ditado que diz: eu deixei minha dor no canto e fui cuidar da dor do meu irmão. Quando eu voltei, a minha dor tinha desaparecido. Ou seja, socorrer o próximo, tirar um tempo para se dedicar ao outro, para escutar o outro, para dar o colo, porque a gente pode ajudar de diversas formas, mas a forma que dá o retorno mais imediato é a escuta, é o acolhimento, é o ombro, é o não censurar, é o não criticar. Então, eu falei do CVV, a história do pente, e trago mais uma situação que o CVV também coloca, né, nas suas palestras. Quando você perguntar para alguém, está tudo bem? Esteja preparado para ouvir a resposta. Porque o mais comum é a gente dizer, está tudo bem? E não esperar nem que a pessoa responda, a gente já seguiu, já está distante. Então, é esse cuidado, né, essa atenção que a gente precisa desenvolver com o próximo. E muitas vezes a gente também não tem atenção nem conosco. A gente vai andando no automático, vai fazendo e nem se dá conta das escolhas que a gente está fazendo, dos caminhos que a gente está trilhando, do que a gente está dizendo, do que a gente está fazendo. Então, está tudo no automático e a gente precisa voltar um pouco para a realidade, voltar os pés no chão, se perceber, se sentir, se analisar, se autoanalisar, que a gente está muito no automático. E isso, por conta disso, o nosso egoísmo e a nossa falta de tempo para com o próximo, ela vai aumentando. Então, muitas vezes a gente pergunta, como é que você está aí? Vai andando. Não, espera para ouvir a resposta.
Então, é preciso que a gente esteja disponível para ouvir o próximo, para perceber e tentar entender o que a pessoa vive, a dor que ela sente, sem subestimar, sem desprezar, sem dizer assim, mas isso é bobagem, você está sofrendo por nada. Que é isso? Se for com uma pessoa jovem, então, se você é uma pessoa jovem, bonita, se martirizando por isso, não faça, não, que nada, não, toma um banho, troca uma roupa, vai não sei o quê. Então a gente minimiza, subestima e diz, não, vamos ali, que nada, vamos ali, vamos dançar, vamos numa praia. Gente, nada disso vai fazer com que essa pessoa se liberte dessa angústia. Diferente de fazer essa análise imediatista, assim, tá, eu não quero estar me preocupando, não, que nada, bobagem, já, isso aí não é nem para estar te consumindo. Então, em vez disso, dizer assim, eu posso te ajudar? Conte comigo. De que forma você acha que eu posso te ajudar? Eu estou aqui. Conte comigo. Mas é para dizer, conte comigo e está disponível. Porque às vezes a pessoa diz assim, conte comigo, e vai, da mesma forma que pergunta, como é que você está? E não espera a resposta, segue adiante. Então, a gente precisa ter esse cuidado, levando em consideração que muitas vezes esse pouco caso, esse desprezo com o desabafo do outro, com a dor, com a queixa que o outro tem, pode simplesmente contribuir para piorar o estado de ânimo dessa pessoa. E a gente depois vai se sentir culpado, né, sem saber o que eu podia ter feito, onde foi que eu errei. E como desenvolver a empatia? Se a gente começar a treinar, a gente vai descobrir, por causa das nossas imperfeições, por causa da nossa carga de egoísmo, por conta da nossa indisponibilidade de tempo, a gente não disponibiliza tempo nem para a gente mesmo, quanto mais para cuidar dos problemas dos outros. Então, para que a gente comece a fazer esse burilamento, que a gente comece a perceber como é que eu vou treinar, quando é que eu vou começar a treinar empatia? Todos os dias a gente tem oportunidades, em diversas situações, de treinar a empatia, de não emitir a nossa opinião assim, sem pensar nas consequências. Então, não é uma tarefa fácil, mas é importante que todos nós tenhamos esse propósito de começar a desenvolver a empatia. Isso é bom, vai fazer muito bem para o mundo, para o planeta, e começa por nós. Então, por que não é fácil desenvolver a empatia? Porque nós tendemos a dizer muitas coisas sem pensar. Na verdade, não é nem preciso falar nada para revelarmos nossas opiniões sobre uma pessoa. Em um só olhar, já mostramos para ela a nossa reprovação e a nossa crítica. Ou seja, a gente não precisa nem falar. A nossa expressão facial, muitas vezes, vai machucar mais do que certas palavras, porque a gente fala com o corpo. Então, por isso que não é fácil desenvolver a empatia, porque a gente precisa se burilar de verdade. E para ser, não tem como você ser empático e mentiroso. A empatia, ela tem que ser verdadeira, não pode ser um teatro. Então, por isso precisa se treinar, precisa saber a importância desse cuidado com o outro, de se autoanalisar, se realmente estamos dispostos a fazer essa mudança para o nosso próprio bem e para o bem do próximo, para que a gente possa ser útil na sociedade, ser útil com o próximo, que a gente possa ser um ponto de luz, um ponto de apoio, que a pessoa que chegou angustiada perto de nós consiga sair mais leve, que consiga levar de nós um conforto,
Então, é isso que nós estamos precisando desenvolver. Ser referência de conforto, de luz, de tranquilidade, de ampliação dos horizontes, né? E de dar essa tranquilidade para as pessoas. E o melhor de tudo, se a gente começar a treinar a empatia, ter em mente o seguinte: quando nos colocamos no lugar do outro, o universo devolve para nós em dobro. Será que vale a pena a gente ser empático? Será que vale a pena a gente treinar, se colocar no lugar do outro de verdade, com entrega? Quantas vezes já não nos vimos em situações para as quais parecia não existir saída, em que não encontrávamos mais motivação para prosseguir, e que pensamos mesmo em ter tido coragem de assumir, em desistir de nós mesmos. Todos nós já passamos, em algum momento, alguns momentos, esse tipo de situação, que parecia que não tinha mais saída. E a força de que somos dotados, muitas vezes se esvai por entre os dedos, como água que tentamos aprisionar em nossas mãos em vão. E resgatá-la ou não, quase sempre é resultado de uma mão que se estende ou de uma mão que empurra, de palavras que confortam ou dilaceram, de um ouvido que escuta ou de uma boca que não mede palavras. Então, pare para pensar com cuidado. E talvez você encontre algum momento de sua vida, faça essa reflexão e você vai perceber que em algum momento de sua vida, alguém salvou seu dia, com um gesto simples, com uma palavra que conforta, ou um simples ombro amigo. Todos nós já passamos por essa experiência, de estar numa situação de tanta angústia, de tanto desespero, e surgiu alguém que salvou o nosso dia. Pode ter sido com um bom dia, um como vai, e esperou a gente falar como é que a gente estava, deu uma palavra, deu um conforto, um abraço, e a gente conseguiu se recuperar, se reenergizar. Então, a gente também pode fazer isso pelo outro, porque alguém já fez por nós, já salvou o nosso dia em algum momento. Se alguém salva o dia, ele pode estar salvando a vida, porque vidas podem começar e terminar em alguns minutos, quem sabe em segundos. Então, vamos começar a ter em mente o propósito de salvar dias das pessoas. Um bom dia, um como vai, posso te ajudar? Conte comigo. A falta de empatia está deixando o mundo muito frio, mais frio e triste. Quando nos deparamos com as pessoas que moram na rua, com aqueles que, por um motivo ou outro, estão ou são menos favorecidos, sentimos pena, sim, mas pensamos primeiro que é um problema social, que a culpa é do governo. Lamentamos, mas não fazemos nada, certo? Você deve estar se perguntando por que deveríamos fazer alguma coisa se a culpa não é nossa. Mas, na verdade, a pergunta é: por que não fazer qualquer coisa que seja para ajudar, mudar ou melhorar a situação de alguém, nem que seja por alguns minutos? Essa é a pergunta que nós podemos fazer, ao invés de transferir a culpa para os outros. Cada pessoa que você encontra está lutando batalhas que talvez ninguém saiba. Então, seja mais gentil, pense antes de falar e não se preocupe só com você. Não faça
o mundo girar somente ao seu redor. Seja humano e se sinta, sim, responsável pelo que diz, porque você tem o poder de salvar o dia de alguém ou acabar com o dia de alguém. A maioria das pessoas é emocionalmente fraca, carente, e isso não as torna inferiores. São apenas humanos imperfeitos, como eu e você. E ajudaria muito se cada um de nós fizesse a nossa parte. Todas as pessoas que encontramos na rua, no parque, no supermercado, todos eles respiram o mesmo ar. Todos têm um coração batendo forte no peito e sangue correndo nas veias. Todos nós somos iguais, independente da posição social, independente da cor da pele, da nacionalidade, do gênero ou de qualquer outra mera particularidade. Nada disso faz diferença quando o coração para de bater. Até porque quase todos os caixões possuem tamanhos iguais, queimados ou enterrados. A única sobra é nossa alma, nossa essência, nosso espírito. Então, as particularidades humanas não têm a menor importância. O que verdadeiramente importa é o espírito, são os sentimentos, são as ações, são as colaborações, são os afetos. Isto sim faz toda a diferença, é o nosso caráter. Então, vamos aprender a nos colocar no outro e tentar ser amor sempre que pudermos. Porque, se fizermos isso, o universo devolverá em dobro quando mais precisarmos. E nós vamos sempre precisar. Então, vamos fazer tudo de melhor. Vamos nos colocar no lugar do outro e vamos desenvolver essa empatia, nem que seja para levar alguma vantagem, que é a de receber em dobro tudo o que a gente fizer, o universo vai mandar para a gente em dobro, quando a gente precisar. Que tal? É uma reflexão que a gente deve fazer. Será que vale a pena? Eu gostaria que vocês respondessem aí se vale a pena treinar essa empatia de verdade, sabendo que tudo que for feito pelo outro volta para nós em dobro, que o universo vai trazer em dobro para a gente precisar. Então, vamos fazer essa poupança de empatia, de respeito, de solidariedade. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos do outro. E agora, para nossa reflexão final. Quando alguém diz, houve empatia imediata entre nós, isso significa que houve um grande envolvimento, uma identificação instantânea. O contato com a outra pessoa gerou prazer, alegria e satisfação. E é nesse contexto que a empatia pode ser considerado o oposto da antipatia. Por isso, a importância de se colocar no lugar do outro, porque nós sempre iremos desejar que as outras pessoas façam o mesmo por nós. Então, Jesus já dizia, faça ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse para você. Tudo que a gente faz volta para nós. É a lei da ação e reação, da causa e efeito. Então, vamos fazer sempre para o outro, falar e fazer para o outro o que a gente gostaria que fizessem e falassem para nós. Pensemos nisso. As vidas serão melhores e, quem sabe, o mundo será um lugar mais feliz
se todos nós começarmos a desenvolver a empatia. E assim, muito agradecida por essa oportunidade, vamos dar por encerrado o nosso trabalho, a nossa reflexão de hoje, com uma prece, que a gente possa estar melhor do que quando aqui iniciamos, e que amanhã tenhamos realmente a disposição de estarmos atentos sobre se estamos sendo empáticos ou não. É por nós. Façamos isso por nós e pelo planeta.